Salve! Hoje a gente vai falar de uma das obras mais insanas e empolgantes dos últimos tempos, e que recentemente ganhou um anime que promete substituir Jujutsu Kaisen em nossos corações. Como, você me pergunta? Jujutsu pode ter suas maluquices e mensagens subliminares muito interessantes, mas imagina uma história que junta alienígenas, espíritos e tudo que é de bom, e sejam bem-vindos a Dandadan, a obra que você não sabia que queria. Peraí, eu? Olha aí, Ethan, cortou o clima, Ethan. Mas depois de dar uma chance, vai ler o mangá inteiro. Bom, pelo menos foi o que eu fiz. Dandadan começa de forma quase tradicional, apresentando dois protagonistas bem peculiares, mas pra quem tem costume de ver anime, é a dupla perfeita pra proposta da obra. A Momo Ayase é uma garota que não acredita em alienígenas, mas acredita em espíritos. E o Ken Takakura, um nerd fã de ufologia que não acredita em espíritos, mas acredita em alienígenas. E pra surpresa de 0 pessoas, ambos estavam certos, e aí tudo dá errado pra eles. Mas pra mim, foi a melhor coisa que eu vi em tempos. Espíritos e aliens existem, apesar de parecer uma ideia meio idiota misturar o ET com o Gasparzinho, é aqui que essa pérola começa a brilhar. No primeiro encontro com espíritos, a obra me ganhou só na primeira frase. No encontro com os aliens, eu já fiquei com o pé atrás. Mas a sensação de desconforto fez sentido depois que eu refleti um pouco e, lendo o resto da obra, pareceu ser intencional, só para causar impacto logo no começo e popularizar ela. O ponto alto de Dandadan não é exatamente esse rolê de ter espíritos e aliens dentro da história. Por mais que seja um sistema muito interessante de acompanhar, de longe o melhor de tudo são os personagens. O Takakura, ou Okarun, como ele é carinhosamente apelidado, é o típico cara excluído e sem muita confiança. Betinha. A Momo, por outro lado, é a típica garota durona, mas com coração gigante. O que mais chama a atenção aqui é como Dandadan consegue dar profundidade aos personagens, mesmo em meio a cenas bizarras e personagens bizarros. Às vezes aparece uma coisa ruim do nada e você talvez não goste tanto dele, mas aí que a obra te pega, porque quando vem a parte do flashback do personagem, é impossível não passar um ninja cortador de cebola. Os conflitos internos dos personagens dão peso emocional a uma história que, na superfície, parece só uma mistura de ação e comédia nonsense, com romance aqui e ali. Isso cria um contraste que faz você se importar de verdade com o que tá acontecendo, ao mesmo tempo que você consegue descontrair de vez em quando. E aqui vem a parte mais maluca de Dandadan, e a mais legal inclusive. O humor é sem noção, mas de um jeito criativo e muito bem encaixado. Em um minuto você tá vendo lutas de tirar o fôlego, no outro um alienígena tarado tá causando o maior caos, enquanto um fantasma gigante e maluco persegue os protagonistas e de repente, esses mesmos personagens aleatórios vão ganhando profundidade. O mangá tem uma quantidade considerável de palavrão, no sentido de ser uma linguagem bem à moda caralho mesmo, e isso deixa a interação entre os personagens mais leve e divertida de se ver. O que torna perfeito aqueles momentos de gordurinha, que você só quer ver um diálogo aleatório e descansar de tanta maluquice. Vai ser bem confuso no começo, mas a progressão da relação dos personagens e da história é tão viciante que você só segue o fluxo dos capítulos, tendo vários sentimentos diferentes, então não fica maçante ou enjoativo. Tudo isso pode parecer estranho no papel, mas funciona porque o mangaka Yukinobu Tatsu soube balancear perfeitamente as emoções que ele quer entregar com a obra. A arte de Dandadan no anime ficou muito bem adaptada, apesar de só termos 2 episódios até agora, deu pra ver bastante coisa, e particularmente eu gostei do que vi visualmente falando. É uma animação fluida a maior parte do tempo, Sakuga quando é necessário, e o design dos personagens até agora tá bem fiel, diferente de uns aí, né? O Yukinobu Tatsu tem um traço expressivo e dinâmico que se encaixa perfeitamente na proposta da história. Adaptar isso para um anime é algo difícil, porque os quadros do mangá são estáticos, então dentro do mangá é algo que funciona, mas no anime não ficaria tão legal, e por isso temos uma adaptação. Dentro do mangá, ele consegue fazer cenas de ação incrivelmente fluidas, cheias de movimento e impacto, ao mesmo tempo que desenha expressões faciais hilárias e exageradas para os momentos mais cômicos, o que o anime soube entregar com qualidade até agora. A mistura de estilos só aumenta a sensação de caos organizado que define o mangá, e na fluidez da animação fica muito interessante também. A melhor parte da arte é a atenção aos detalhes durante as batalhas ser algo impressionante. O nível de destruição e criatividade nas lutas te deixa muito curioso para acompanhar do começo ao fim de cada arco. A fluidez entre o design muito bizarro e o épico é algo que poucos autores conseguem fazer tão bem, sem querer criticar, é claro. Mas já criticando, né? Exatamente.
Uma das coisas que me incomodava em Jujutsu era que certas lutas não dava pra entender absolutamente nada. Mas nesse mangá, mesmo o personagem tendo essa aparência maluca, a luta inteira é bem desenhada e dá pra entender perfeitamente a bizarrice que eles estão fazendo. Apesar de toda a insanidade que eu comentei até agora, Dandadan também tem seus momentos de profundidade emocional. Como os momentos em que os malditos ninjas cortadores de cebola aparecem e te torturam. Peraí, isso aqui é um lenço? Tá demitido, Eta! Eu quero sim! Há temas de autoaceitação, crescimento pessoal e o valor das conexões humanas, e especialmente na relação entre o Karon e a Momo. Mesmo quando tudo tá dando errado ao redor deles, os momentos de vulnerabilidade e carinho entre os personagens dão um toque especial, que faz a obra não ser só alienígenas e fantasmas malucos, mas também sobre emoções e como lidar com o passado. É incrível como Yokinobu Tatsu usa o caos para explorar as questões mais profundas. Dandadan se destaca justamente por isso. O contraste entre o absurdo e o emocional. Você vai dar risada aos momentos de reflexão em questão de segundos, e esse foi um dos grandes motivos para eu ler 168 capítulos em menos de um dia. Simplesmente não dá pra parar, muita coisa boa acontecendo e o botão de ir pro próximo continuava na minha tela. Mas, infelizmente, eu cheguei no momento mais difícil, chamados de capítulos semanais. Agora eu faço parte dos mortais que acompanham a obra, então leio pra gente conversar sobre. Dito isso, Dandadan é uma obra que mistura elementos que, à primeira vista, parecem não funcionar juntos, mas o resultado final é uma experiência divertida e única. Ele desafia o gênero shonen tradicional ao trazer situações absurdas, mas sempre com uma pitada de emoção e personagens cativantes com vocabulário incrível. Se você gosta de uma história imprevisível, cheia de ação, humor, com um toque emocional e romance, Dandadan é pra você. O mangá não tem medo de ser esquisito e o anime abraçou essa esquisitice. Então, se você não curte algumas das duas mídias, as duas opções são viáveis. O anime está lançando semanalmente na Netflix e na Crunchyroll, mas as legendas são um pouco diferentes, e se preferir dublado, é só na Netflix. Se você já leu ou tá pensando em ler Dandadan, espero ter te ajudado a decidir. Comenta aí o que você achou dessa loucura toda, mas pelo menos avisa que vai dar spoiler. Não estrague a experiência do amiguinho. Valeu e fui. Ainda precisa de lança? Rua, Eta! Rua! Eu preciso.